Olá, tudo bem? Me chamo Tiago Amaral e vou apresentar aqui uma pesquisa no âmbito do direito processual penal. O tema dessa pesquisa foi Mulheres e Transgêneros no Processo Penal. Essa pesquisa acadêmica foi realizada no âmbito do direito processual penal, da Constituição Federal de 1988, da ciência genética comportamental, da psicologia evolutiva, da neonatologia, da endocrinopediatria, da embriologia e da psiquiatria, para o curso de graduação de Direito, como parte dos requisitos para a conclusão do sexto período da graduação na matéria de atividades integradas em Direito Processual Penal pela Universidade Metodista de São Paulo. Professor orientador é o senhor doutor professor José Vilmar da Silva. Um breve resumo do que vocês vão encontrar nessa pesquisa. Ela tem como objeto a análise da perspectiva jurídica do tratamento prestado às mulheres e aos transgêneros no âmbito do direito processual penal e seus impactos nas instituições inerentes ao processo penal, na sociedade e na legislação brasileira. Vamos começar essa pesquisa falando aqui, abordando o tema da luta das mulheres para conquistar o seu espaço no meio social e político durante a história aí do último século. Em 25 de novembro de 1999, a ONU chegou ao consenso de que seria esta a data para rememorar a luta pela erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, de modo a homenagear três mulheres, a Pátria, a Minerva e a Teresa, conhecidas como Irmãs Mirabal, vilmente espancadas e estranguladas até a morte na ditadura da República Dominicana entre 1930 e 1961. As três irmãs protagonizaram em sua vida a luta pela recuperação das liberdades políticas do povo dominicano, então usurpadas pela ditadura de Rafael Leônidas Trujillo Monilla, chegando ao poder na República Dominicana em agosto de 1930 e permanecendo 31 anos no poder. Digna de toda a ditadura, a então República Dominicana, diga-se de passagem república só no nome, conheceu as maiores perversidades que a mente humana pode produzir. Torturas e assassinatos seletivos eram as suas armas contra figuras políticas e civis, eliminando assim quem se opusesse ao regime socialista de Rafael Leônidas. As mulheres foram as pessoas mais ameaçadas em seus direitos civis nessa época. Nem mesmo a vida atravessada por prisões, estupros e múltiplas violências foram capazes de enfraquecer o engajamento político das três irmãs que conseguiram dar novos rumos aí à República Dominicana e conseguindo derrubar a ditadura naquele tempo. Muito embora a igualdade de gênero aqui a ciência está abordando entre o gênero masculino e feminino, tenha sido tomada como direito fundamental desde a Carta das Nações Unidas em 1945, foram necessários muitos anos e várias estratégias de incidência política das mulheres, junto aos governos e aos organismos internacionais, nos vários espaços de discussão da arena política local e global, até que um conjunto de mecanismos e programas de ações fossem estabelecidos para a promoção dos direitos das mulheres. As questões de gêneros foram, portanto, incluídas paulatinamente na Agenda Global de Direitos Humanos, segundo determinado regime de visibilidade, a partir dos contextos e da configuração de linhas de forças entre os diferentes atores políticos que faziam parte da cena no momento, e especialmente as próprias mulheres. Alguns marcos daquele tempo foram de extrema relevância nesse processo, sendo que o primeiro deles foi a criação da Comissão sobre o Status da Mulher, a Commission on the Status of Women, da sigla CSW,
criada em 1946, logo no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Ainda que a Comissão de Direitos Humanos se ocupasse de acompanhar o progresso dos compromissos firmados na Carta das Nações Unidas, o estabelecimento de uma comissão específica para monitorar a situação das mulheres significava já naquele momento o reconhecimento da necessidade de um olhar pormenorizado a este segmento da população mundial. A CSW teve atuação relevante no delineamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Aqui já foi um ou outro evento em prol da luta feminina pela sua luta pela igualdade e pela isonomia entre homem e mulher. Sua preocupação naquele tempo era a linguagem sensível às questões de gênero. Cuidaram de manter evidente a perspectiva da igualdade entre os homens e mulheres, para além do implícito no homem como significante na humanidade. Nos anos seguintes, os esforços na elaboração de diagnósticos e documentos foram fundamentais na consolidação de uma perspectiva de gênero ao conjunto dos direitos humanos. Quem disse isso foi Guarnieri na sua obra de 2010. Vale ainda destacar a formulação da Convenção dos Direitos Políticos das Mulheres em 1952 e a Convenção da Nacionalidade das Mulheres Casadas em 1957. Foram dois grandes outros movimentos e eventos que fomentaram a luta das mulheres pela igualdade comportamental, através das quais ocorreu a maior visibilização de questões tidas como reservadas no âmbito doméstico e no privado. Um desdobramento importante do debate internacional nesse período foi o tensionamento de questões ligadas às práticas tradicionais, tanto na díade internacional nacional quanto pública-privada. Posto que, por um lado, os compromissos firmados pelos países na comunidade internacional esbarravam na diversidade social e cultural dos povos. Por outro lado, o dever de proteção da vida e promoção do direito dos Estados encontrava limites na preservação da privacidade e da intimidade dos sujeitos, por vezes implicando intervenções arbitrárias das autoridades. A histórica e profunda distinção do dever feminino como sendo privado, doméstico, e do masculino como sendo público, não apenas tornou invisíveis as mulheres enquanto sujeitos políticos, como também impossibilitou a politização de questões vistas como privadas, domésticas ou familiares, por muito tempo. Questões como mutilação genital feminina, casamento forçado, todo um conjunto de violência perpetrada contra as mulheres, assim como a absoluta ausência nos espaços de tomada de decisão e representação política, ganharam reconhecimento na arena global, resultando em esforços conjuntos, entre os quais se destaca a Declaração sobre a Eliminação de todas as discriminações contra a mulher, em 1967. O conhecimento de um indivíduo ou de um grupo enquanto sujeito de direitos tem prescindido o reconhecimento enquanto o sujeito político, cuja legitimidade é oferida na arena pública. Contudo, a participação na vida pública é atravessada por estruturas sociais, entre as quais processos de hierarquização, diferenciação e desigualdades são produzidos e perpetuados entre homens e mulheres. Por essa razão, tem sido tarefa permanentemente e desafiadora das mulheres conquistar a vida privada com a vida pública, para então identificar-se e inserir-se em comunidades de pertencimento, ocupar espaços de representação e atuar na arena política de modo a pautar as suas demandas específicas, incidir sobre agendas comuns, bem como obter reconhecimento e legitimidade enquanto sujeito de direito e sujeito político. É a luta pela famosa equidade e isonomia entre o homem e a mulher. Vale lembrar ainda que, nos anos 60 e 70,
enquanto o embate ideológico entre o sistema capitalista e socialista, denominado Guerra Fria, mantinha-se estável em intensas reflexões e disputas de sentido se deram sobre a cidadania e a luta pelo direito de ter direito. E nesse contexto, em que as diferenças e, sobretudo, as desigualdades entre as mulheres foram sublinhadas principalmente pelas mulheres negras, ampliaram-se as participações das mulheres em fóruns, debates paralelos ou prévios às conferências globais que se sucederam a partir da década de 70 e mais particularmente nos anos 90, dando-se cada vez mais plural e diversa, como as mulheres vinham reivindicando. E aí, de fato, as mulheres se adentraram à vida social e política da sociedade, podendo participar de forma equitativa e isonômica em todos os pilares da sociedade. Então foram aí quase uma década, pensando que agora estamos em 2022 e ainda temos algumas coisas para desmistificar entre essas questões feministas, de que a mulher ainda tem alguma coisinha para conquistar, para se estabelecer definitivamente. Então são quase aí um século de luta por demarcação de um espaço justo e correto de se ter. Toda casa tem aquela sua mulher que manda mais, sabe como tratar a questão familiar. Então, por isso a mulher tem suma importância para a nossa sociedade. E agora eu vou discorrer um pouco sobre a disforia de gênero dos transgêneros, tá? A disforia também, o termo científico dela é a incongruência de gênero, e eu vou trazer aqui essa compreensão da ideologia de gênero de um material criado pelo especialista George R. Brown, um professor do estado da Universidade do Tennessee, Estados Unidos. E eu vou agora estabelecer para vocês o significado dos ideólogos de gênero entre sexo, gênero e identidade. O sexo se refere ao status biológico de uma pessoa, masculino, feminino ou intersexo. Para quem não sabe, o intersexo era aquele que é conhecido como o hermafrodita, aquele indivíduo que nasceu com uma deficiência genética e tem os dois sexos, os dois órgãos sexuais, né, o pênis e a vagina. A identidade sexual refere-se ao sexo ao qual uma pessoa é sexualmente atraída, isso se houver algum. Então, a identidade sexual é o sexo ao qual a pessoa se sente atraída sexualmente. O gênero, para os ideólogos, refere-se ao papel público vivido por uma pessoa como menino ou menina, homem ou mulher. A identidade de gênero é a sensação subjetiva de saber a qual gênero uma pessoa pertence, aqueles que se consideram masculino, feminino, transgênero ou outro termo de identificação, por exemplo, o gênero queer, não binário, gênero. Existem várias ramificações para os ideólogos do direito definirem, para os ideólogos de gênero definirem a incongruência de gênero. E tem aí, por último, o papel de gênero, que é o objetivo, a expressão pública da identidade de gênero, envolve tudo o que as pessoas dizem e fazem para identificar a si mesmas e para os outros com o qual gênero elas se identificam mais. Ok? Então essas são as principais ramificações da incongruência de gênero para os ideólogos de gênero. Eles entendem, então, que o indivíduo ele é dividido entre sexo, identidade sexual, gênero, identidade de gênero e papel de gênero. O doutor e professor George R. Brown, da Universidade de Tennessee, nos diz ainda que comportamentos que envolvem o papel do gênero
pertencem a um contínuo de masculinidade e feminilidade tradicionais, com reconhecimento cultural crescente de que algumas pessoas não se encaixam nem necessariamente querem se encaixar na dicotomia homem-mulher natural do ser humano. Essas pessoas podem se referir a si mesmas como gênero queer, não binário ou um dos muitos outros termos que foram criados e usados comumente nesses últimos 10 anos. Além disso, as definições e as categorizações do papel de gênero podem diferir entre as sociedades. O termo cisgênero, por exemplo, às vezes é utilizado para se referir a pessoas cuja a identidade de gênero, como ela se identifica, corresponde ao sexo atribuído ao seu nascimento. Então, é quando a pessoa se identifica com o seu sexo biológico. Em linhas gerais, é a pessoa que nasceu mulher e se sente mulher, é mulher de fato. Né? Ou é o homem que nasceu o homem e se sente homem de fato. É a pessoa que não tem aí a disforia de gênero. As culturas ocidentais são mais tolerantes a comportamentos no padrão em que meninas jovens assumem papéis de outro gênero, os quais quase sempre não são considerados transtornos da identidade de gênero, do que com comportamentos femininos ou afeminados femininos. Muitos meninos, por exemplo, brincam com papéis de meninas ou papéis de mães, inclusive experimentando as roupas da sua mãe ou da sua irmã. Com frequência, esse comportamento faz parte do desenvolvimento normal do ser humano. A inconformidade de gênero, que é o comportamento que difere das normas culturais para o sexo de nascimento de uma pessoa, em crianças não é considerada um transtorno. Geralmente não persiste até a idade adulta, leva à disforia de gênero, embora seja mais provável que meninos com a inconformidade de gênero se identifiquem como homossexuais e bissexuais na idade adulta. Nesse texto final, onde o Dr. George Brown diz que crianças na sua infância podem ter sinais da disforia de gênero, mas é uma coisa que, com o passar do tempo, naturalmente, ela se desenvolve e deixa para trás essa questão. Por quê? Essa é uma questão que os próprios cientistas e médicos pesquisadores dizem lá dos que apoiam a tese de que a ideologia de gênero não tem realmente uma base científica. Por quê? A criança tem um metabolismo que, a partir de certa idade, ele vai se determinar com o seu sexo biológico e começa as mutações no corpo. Ou ele vai para o lado XX ou vai para o lado XY. É aí que a criança se torna jovem e começa a entrar na puberdade, as mulheres, as meninas começam a menstruar. Então, é até essa tenra idade que a criança naturalmente pode até ter a disforia de gênero num grau leve, mas que a partir disso o corpo dela começa naturalmente a se habituar ao seu gênero biológico. A disforia de gênero, para a maioria das pessoas, há uma incongruência entre o sexo biológico, que é o sexo do nascimento, e a identidade de gênero, o papel de gênero, por assim dizer. Todavia, as pessoas com disforia de gênero experimentam algum grau de incongruência entre o sexo biológico e a idade de gênero. Quando a incompatibilidade percebida entre sexo no nascimento biológico e a identidade de gênero experimentada causa sofrimento ou incapacidade significativa à pessoa, um diagnóstico de disforia de gênero pode ser apropriado para estes casos. A dor normalmente é uma combinação de ansiedade, depressão e irritabilidade. Pessoas com disforia de gênero grave, chamadas de transexuais, podem apresentar sintomas graves, perturbadores de longa duração, geralmente forte de desejo mudar o corpo por meios clínicos ou cirúrgicos, para que seus corpos se alinhem mais estreitamente com a sua identidade de gênero. Esses são os chamados de transexuais, aqueles que submetem o seu corpo a tratamentos
sejam eles genéticos ou tratamentos mutilatórios, são as cirurgias de redesignação. Tem mulher que arranca os seios, tem homens que arrancam o seu membro, a fim de estreitar essa sua disforia de gênero, a sua aceitação. Embora não haja números precisos, estima-se que 0,005 a 0,14% dos homens com sexo que nasceram e 0,02 a 0,003 das mulheres com sexo que nasceram preenchem os critérios de diagnósticos para disforia de gênero, como afirmado na Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, da 5ª edição. Muito mais pessoas se identificam como pessoas trans, mas não atendem aos critérios para disforia de gênero. São aqueles graus mais baixos, que as pessoas ainda não sentem aquela vontade, aquele ânimo de se mutilar, alterar o seu corpo físico. Alguns estudiosos, ideólogos de gênero, dizem que o diagnóstico da disforia de gênero é primariamente uma condição clínica, com sintomas psiquiátricos concomitantes, semelhantes a transtornos de desenvolvimento sexual, não essencialmente um transtorno mental. Por outro lado, algumas pessoas com disforia de gênero na comunidade transgênero consideram que até mesmo formas extremas de incongruências de gênero como sendo variantes normais, raras, no espectro da identidade e expressão do gênero humano com sintomas psiquiátricos concomitantes. Agora eu vou trazer aqui alguns dados científicos e argumentação de médicos e cientistas que estudam com base na ciência e na biologia humana a ideologia de gênero. Vou trazer um texto que foi uma contribuição e um apelo médico-científico por uma banca de médicos em 2016, se eu não me engano, quando o Ministério da Educação, se não me engano, do governo Dilma, queria implementar nos colégios a ideologia de gênero para que se apresentasse às crianças a ideologia de gênero como algo científico. Então, esses médicos foram até o Congresso Nacional, foram convidados pelo Congresso Nacional para debater o tema, e eles apresentaram seus estudos científicos. Eu vou trazer aqui agora para vocês a apresentação deles para os nossos legisladores no que tange a ideologia de gênero. Então vamos lá, a abertura deles começou com o seguinte texto. Apresentamos neste documento a manifestação de nosso posicionamento contrário à inserção da ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. E solicitamos ao Conselho Nacional da Educação e ao Ministério da Educação a retirada de toda menção ao termo gênero e o seu uso significando identidade pessoal, da redação da BNCC. Justificaremos nosso apelo nas páginas que se seguem e, para tanto, pedimos aos senhores uma diligente atenção aos dados que nos dispusemos a ordenar para trazer com maior clareza aos vossos olhares os diversos achados das ciências médicas que solidamente se contrapõem às hipóteses propostas pela ideologia de gênero. Escrevemos na esperança de despertar nos senhores uma preocupação com a gravidade de se aplicar no sistema educacional, em nível nacional, um conceito que não dispõe de qualquer base no campo das ciências biológicas e humanas. Material desenvolvido, pesquisa desenvolvida e defendida por doutora Bianca Freitas Monteiro Urbano, doutora Carla Dorgan Aguilera, doutora Caroline Delage, doutora Cláudia Moreira Paula Lima, doutor Celso Albino Gouveia, doutor Lopes Júnior, doutor Eduardo Nascimento Mos Neto, doutor Gustavo Bejoni Messi, doutora Joana de Faria Bessa, doutor Marcos Marques, doutora Miriam Carmelo Uliano, doutora Raíza Virgínia da Sena Souza, doutora Thais Helena Dias Signorelli. Então vamos
passar para a introdução dessa pesquisa desenvolvida por um grupo de médicos e estudiosos médicos científicos, encaminhadas e apresentadas ao Congresso Nacional Brasileiro no ano agora de 2016. A ciência é um sistema de conhecimentos certos, ordenados em parte de fatos experimentais, observados ou de verdades já conhecidas em busca de verdades desconhecidas, de leis operacionais universais. Nesse contexto, todos temos, portanto, toda a liberdade para olhar os fatos e desenvolver hipóteses explicativas acerca destes, iniciando os passos do que se conhece como método científico. É assim que nasce a ciência. No entanto, se pararmos nesse ponto e pretendermos ensinar as nossas hipóteses com a legitimidade das certezas, sem a devida e meticulosa conferência com a realidade dos fatos, ou seja, através da completude do método científico rigorosamente observada, o que obteremos não é ciência, mas um grupamento desarticulado de opiniões incertas, flutuantes ante a realidade como tal. Essa fluidez, embora num primeiro momento possa ter a pretensão de trazer uma sensação de liberdade, carrega, na verdade, uma ilusão manca, já nas suas bases. Pois, se perdemos o referencial das verdades encontradas, perderemos o referencial em si e formaremos não cidadãos livres, críticos e pensadores, como se pretende, mas pessoas meramente individualistas, como que fechadas em espectros autistas. O simples processo de questionamento acerca dos fatos, levantamento de hipótese, elaboração de teorias, é, portanto, ainda incompleto e não define por si o conhecimento. Muito menos autoriza a sua aplicabilidade, mas é a verificação desse conjunto e sua análise lógica que comprova a sua legitimidade ou a sua falsidade. Fato é que a ciência não contraria as verdades da natureza, mas o seu conteúdo teórico pode sofrer viés por influências outras ao longo dos vários passos do método científico, como durante a sua verificação, e mesmo desvirtuar-se na fase da sua aplicação. As verdades encontradas não se contradizem, pois quando o fazem, há apenas dois caminhos. Isso se comprova toda a história da ciência. Ou o novo conhecimento se desfaz ao ser analisado minuciosamente em novas pesquisas, ou o conhecimento anterior que se mostra insuficiente ao ser revisto sob a ótica de novos descobrimentos, frequentemente com tecnologias atualizadas e mais avançadas. Com efeito, quando há contradição em algum campo das ciências, os olhares dos pesquisadores se voltam para as questões discordantes. Estudos são realizados profusamente, congressos são organizados, colocando pesquisadores com seus resultados similares ou discrepantes em debate, artigos e mais artigos elaborados e discutidos exaustivamente. Tudo em busca daquilo que definirá a resposta para a incongruência inicial. Então, vimos aí que a ciência é, antes de tudo, o debate claro, aberto e comprovado das ideias para que se chegue a um método científico que esclareça aquele fato ou aquela nova situação. Ainda estamos longe de ter encontrado a resposta que corroboraria a questão levantada pelos ideólogos de gênero e a sua hipótese de que talvez não seja a biologia que determina a autoidentificação do indivíduo como o sexo biológico, chamada de identidade de gênero e o seu comportamento sexual, mas sim a sociedade e a cultura circundantes. Estamos distantes desta realidade como verdade, antes de tudo, porque tal hipótese mal se sustenta quando analisada criteriosamente, pois carece de premissas verdadeiras para embasar-se. Embora caibam diversas perguntas, diálogos e estudos acerca dos fatores que influenciam essa dita identidade, não estamos nem sequer perto daquele caso que a nova hipótese, resistindo à análise minuciosa dos fatos, permanece intacta
enquanto a teoria conhecida anteriormente desmorona sob a ótica de estudos mais avançados. Ao contrário, se há alguma tendência a que um dos conhecimentos prevaleça, continua sendo o entendimento anterior, da força das influências biológicas sobre o sexo, a referida identidade de gênero e o comportamento sexual, pois o que temos visto é uma reafirmação contundente, pesquisa após pesquisa, no que tange tanto às tecnologias modernas quanto aos princípios tradicionais das ciências biológicas e humanas, de que a assim chamada identidade de gênero tem forte e profunda relação com a base genética e com a congruência à expressão endócrina e neurológica naturais do indivíduo. E são esses recentes estudos que apontam tais afirmações que exporemos a seguir. Agora eu vou falar um pouco dos dados científicos e das argumentações. Vamos lá. A ideologia de gênero, antes de mais nada, ela se baseia por 2 pontos chaves, primordiais, iniciais. Por ali, essas 2 teses, eles se baseiam linearmente. Então, ela pressupõe alguns novos entendimentos da base sobre o ser humano. Vamos tomar aqui os 2 pontos centrais desses argumentos. O primeiro deles é: mulher e homem são construções sociais e culturais, logo não existem. O segundo ponto central dessa história, dessa ideologia, é de que o ser humano, ao nascer, são páginas em branco, cujos dados são compilados pela sociedade. Contrapomos a estes fundamentos da ideologia os achados científicos que seguem incompatíveis com tais informações. Vamos analisar o primeiro fundamento da ideologia de gênero, que é o que homem e mulher são construções sociais e culturais, logo não existem. Vou chamar a atenção aqui para duas frases, na verdade, me desculpem, para 2 ideólogas de gênero e feminista. A primeira delas é a Júlia Kristeva, que diz o seguinte: estritamente falando, não se pode dizer que existem mulheres. E a segunda frase é de Judith Butler, uma conhecida feminista, ideóloga de gênero, defensora da ideologia de gênero, onde ela diz que não existe uma identidade de gênero por trás das expressões de gênero. A identidade é performativamente constituída, ou seja, adquirida posteriormente. Ideólogos de gênero levantam a hipótese de que somente a sociedade e a cultura vigente determinam o que eles chamam de identidade de gênero, aquilo que informa o indivíduo. Utilizaremos aqui a definição da World Health Organization. Gênero refere às características socialmente construídas de mulher e homem, como normas, papéis e relacionamentos entre grupos de mulheres e homens. Definição esta reiterada e desdobrada pela Unesco. A Unesco diz: gênero refere-se aos papéis e responsabilidades de homens e mulheres que são criados em nossas famílias, aos papéis e responsabilidades de homens que são criados em nossas famílias, nossas sociedades e em nossas culturas. Veja bem, a Unesco entende que o gênero refere-se às responsabilidades que o indivíduo recebe nas suas famílias e na sociedade. Respondemos a essa hipótese, primeiramente, com estudos da neurociência, os quais vêm apontando há décadas para claríssimas diferenças anatômicas e funcionais entre o cérebro de homens e mulher. Quem disse isso foi Hausmann em sua obra de 2017. Os artigos mostram com imagens de ressonância magnética funcional as evidentes diferenças entre o cérebro masculino e o cérebro feminino em diversas regiões cerebrais, como a junção temporoparietal, o sulco temporal,
superior direito, o córtex somatosensorial, motor e pré-motor bilateralmente, o corpo caloso, regiões da amígdala e do hipotálamo. Embora falte ainda uma resolução definitiva, há ainda outros estudos que indicam que essas diferenças poderiam sim justificar a existência de diferentes habilidades, referências, e essas diferenças poderiam sim justificar os comportamentos entre o sexo feminino e o masculino, levando toda uma linha de pesquisa a lidar com termos como cérebro, sexo cerebral, Damiani, em 2005. O fato salientado nessas pesquisas é que as diferenças neurológicas entre os sexos existem, são bem definidas e inúmeras, mas ainda diversos pesquisadores estudando áreas cerebrais relacionadas efetivamente ao comportamento sexual, como o núcleo sexual dimórfico da área pré-óptica hipotalâmica, têm encontrado diferenças neuroanatômicas não somente entre homens e mulheres, mas também entre heterossexuais e homossexuais. Teólogos de gênero tendem a questionar aqui se essas são as diferenças que causam do efeito das construções sociais que circundam o indivíduo, tendo em vista a conhecida propriedade de neuroplasticidade culturais que circundam o indivíduo. Bem explicam os autores do artigo Orientação Sexual Humana, a importância da convergência das evidências, Baltazar e Kurt, na obra de 2017. Os quais expõem o seguinte: estamos encarando aqui o clássico problema entre o ovo e a galinha. Mas a interpretação de que esses achados são resultados de estilo de vida e de experiências culturais e sociais do indivíduo é improvável pelos seguintes fatos. 1. Modelos animais mostram núcleos sexualmente dimórficos, área pré-óptica e hipotalâmica similares, que se desenvolvem sob a influência precoce de testosterona e estão presentes antes de o animal experimentar o comportamento sexual. A plasticidade morfológica cerebral em resposta ao ambiente ou comportamento é mais proeminente no córtex cerebral do que no hipotálamo, o qual está relacionado principalmente às alterações hormonais. Os autores colocam ainda que, embora os achados e estudos semelhantes isoladamente não sejam completamente conclusivos, quando tomados em conjunto, no entanto, eles fornecem evidências convergentes, as quais apontam todas na mesma direção: a importância do fator biológico no comportamento, na identidade e na orientação sexual. Se essa resposta é considerada inconclusiva pelos ideólogos de gênero, isso não significa que a hipótese oposta à ideologia de gênero é a verdadeira, ou seja, a hipótese de que essas diferenças sejam apenas efeito secundário da sociedade e da cultura, mas significa simplesmente que tal hipótese, e apenas nesse ponto, continuaria sem resposta. E apenas nesse ponto, se por um lado ainda está em desenvolvimento o panorama da compreensão dos fatores que influenciam a autoidentificação e a orientação sexual, por outro lado, está mais do que bem evidenciado que há características próprias que diferenciam os cérebros do homem e da mulher. Portanto, homem e mulher existem sim, e não são apenas construções sociais, pois existem não só socialmente, mas anatômica, fisiológica e neurologicamente. Então, essa é a explicação científica para o primeiro fundamento da ideologia de gênero, que diz que o homem e a mulher são construções sociais, logo não existem. E agora nós vamos falar do segundo fundamento da ideologia de gênero, onde eles dizem que o ser humano, ao nascer, é uma página em branco, cujos dados são compilados pela sociedade, pela cultura e pelo seu entorno. E vamos também trazer aqui duas frases de mais duas ideólogas de gênero, defensores da ideologia de gênero,
e feminista. Uma é a grande conhecida Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E da ideóloga Judith Butler, não se pode dizer que os corpos tenham a existência significável anterior à marca do seu gênero. Vamos lá. Contra essa afirmação, colocamos estudos e conclusões do Dr. Steve Pinker, publicados no livro Tabula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana, da obra de 2003. No livro, o autor contesta, através de dados da genética comportamental e da psicologia evolutiva, a tese da página em branco, mostrando que temos determinações genéticas desde o nascimento que direcionam o nosso desenvolvimento. Numa análise ainda mais simples, indicamos os conhecimentos da neonatologia, que traz em sua prática diária o fato de que o bebê, ao nascer, não é uma página em branco, mas há, ao contrário, dezenas de reflexos que ele realiza desde o seu nascimento, como os reflexos da apreensão palmar, por exemplo, o sugar do leite materno. Se ele é uma página em branco, como ele saberia fazê-lo sem ser ensinado para tanto? Mas a carga que o recém-nascido traz consigo não envolve meramente reflexos neurológicos primitivos. Apontamos aqui os achados da endocrinopediatria. Observem o caso da desidroepiandrosterona, um precursor dos hormônios sexuais. Curiosamente, ele é o mesmo entre homens e mulheres, até um certo ponto da infância. Lembra lá no início, quando eu falei que os ideólogos também acreditam que a criança pode ter pensamentos homossexuais até um certo grau da sua idade? É justamente por conta dessa toxina, a desidroepiandrosterona. Desidroepiandrosterona é quando o precursor de hormônios sexuais ativa no organismo e define ali, de acordo com o seu sexo biológico, as características que aquele indivíduo vai se desenvolver. Essa conversão não se dá pelo que o indivíduo pensa, que é ou como ele se comporta. O que desencadeia essa conversão é o sexo genético propriamente dito, que é a leitura que o próprio corpo do indivíduo pensa que é ou como ele se comporta. Então, quando o indivíduo passa por esse desenvolvimento, que é lá naquela fase da puberdade, automaticamente é quando a voz do garotinho começa a engrossar, a menina vira menininha, né, como a gente diz, quando ela tem a sua primeira menstruação, e isso é natural dessa toxina que se desenvolve biologicamente no organismo. Então, o que desencadeia essa conversão é o sexo genético, que é a leitura que o próprio corpo do indivíduo tem de si mesmo, escrita no código genético de cada uma das células do seu corpo, ou seja, XX ou XY, sem terceira opção. Esses são os gêneros biológicos, XX e XY. Conclui-se que o próprio corpo determina, através de uma mensagem genética, qual hormônio produzirá, baseado no sexo a que o indivíduo pertence. Quem diz isso é o Bramble e da Tani, em sua obra de 2011. Podemos ainda mostrar no campo da embriologia, onde alguns estudos que evidenciam uma íntima relação entre o ambiente hormonal intrauterino materno e as diferenças anatômicas cerebrais no feto segundo o sexo. Além de agir na formação do sistema nervoso central, a ação hormonal também parece ter efeito sobre as diferenças comportamentais entre os sexos, tendo influência ainda durante o desenvolvimento da criança. Estudo realizado pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de Cambridge encontraram uma relação estatisticamente significativas entre os níveis de testosterona fetal e o comportamento de brincar típico segundo o sexo da criança, reafirmando o que outros encontraram antes deles quanto a essa relação entre altos níveis de andrôgenos na fase pré-natal e na escolha de brinquedos tipicamente femininos ou masculinos, além das preferências por atividades reconhecidamente femininas ou masculinas.
Tudo se revela interligado. E até aqui estamos ainda no campo biológico, nada determinado pelo entendimento sociocultural da sexualidade da pessoa. Estamos falando do desenvolvimento do corpo em si, a partir dos gatilhos intrínsecos e naturais, orquestrados pela genética e fisiologia hormonal do próprio corpo, sem interferência da cultura ou da sociedade. Portanto, todas essas ciências genéticas comportamentais, psicologia evolutiva, neonatologia, endocrinopediatria, embriologia, psiquiatria, vêm todas demonstrando com copiosos dados que as crianças estão longe de ser páginas em branco ao nascer. Ao contrário, já encerraram em si, desde fases pré-natais, determinações diversas segundo a carga genética hereditária do ambiente intrauterino em que elas se desenvolvem. Apresentamos ainda neste ponto abrangente o estudo sexualidade e gênero, a chave das ciências biológicas, psicológicas e sociais, o qual aborda diretamente diversos aspectos do gênero, como Born This Way, que significa, em brasileiro, nasceu assim, comorbidades psiquiátricas e a tese do estresse social. Os autores do artigo, Dr. Paul McCorgy, psiquiatra, e Dr. Lawrence Meyer, epidemiologista, ambos do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, aproximaram-se dessas questões com atenção aos aspectos desconhecidos que podem estar envolvidos na formação da identidade pessoal de gênero, incapaz de negar alguns fatos interessantes e que deixam notoriamente que a ideologia de gênero, se não está claro ainda se é de todo equivocada, precisaria de anos de estudos que buscassem responder questões que permanecem abertas para começar a ter possibilidades de ser vista como uma certeza. Dr. Paul McCorgy, que é um psiquiatra, chefe do hospital da Universidade de Johns Hopkins e atual professor do serviço distinto de psiquiatria, disse que o transgenerismo é um distúrbio mental que merece tratamento, que a mudança de sexo é biologicamente impossível e que as pessoas que promovem a cirurgia de redesignação sexual estão colaborando e promovendo com um transtorno mental. Dr. McCorgy, autor de 6 livros e pelo menos 125 artigos médicos, revisados por pares, fez suas observações em um comentário recente no Wall Street Journal, onde explicou que a cirurgia transgênero não é a solução para pessoas que sofrem de um distúrbio de suposição ou noção de que a masculinidade ou a feminilidade é diferente do que a natureza lhes atribuiu biologicamente. Ele também relatou um novo estudo mostrando que a taxa de suicídio entre as pessoas transexuais que fizeram a redesignação é 20 vezes maior do que a taxa de suicídio entre pessoas não transexuais. Dr. McCorgy observou ainda os estudos da Vanderbilt University e da London Sportsman Clinic, crianças que expressam sentimentos transgêneros, mas que para quem, ao longo do tempo, 70% ou 80% espontaneamente perdem esses sentimentos, por conta daquela toxina que a puberdade desenvolve no corpo humano, que nós vimos que já é até um consenso, os ideólogos de gênero também reconhecem essa questão da ciência. E o Dr. McCorgy ainda diz, embora o governo Obama, Hollywood e a grande mídia, como a revista Time, promovam o transgenerismo como normal, esses formuladores de política e a mídia não estão fazendo favor ao público ou aos transexuais, tratando suas confusões como um direito em necessidade de defesa e não como um transtorno mental que merece compreensão, tratamento e prevenção. Essa sensação intensa de ser transgênero constitui um transtorno mental em 2 aspectos. A primeira é que a ideia de desalinhamento sexual é simplesmente equivocada, não corresponde à realidade física. A segunda é que pode levar a resultados psicológicos sombrios.
distúrbio da pessoa transgênero, por Dr. McCorgy, está na suposição da pessoa de que ela é diferente da realidade física de seu corpo, sua masculinidade ou sua feminilidade. Conforme atribuído pela natureza, é um distúrbio semelhante a uma pessoa perigosamente magra, que sofre de anorexia, que se olha no espelho e pensa que está acima do peso. Essa suposição de que o gênero de alguém está apenas na mente, independente da realidade anatômica, levou algumas pessoas transgêneros a pressionar pela aceitação social, e pela afirmação de sua própria verdade pessoal subjetiva. Como resultado, alguns estados, como Califórnia, Nova Jersey e Massachusetts, aprovaram leis que proíbem os psiquiatras, mesmo com a permissão dos pais, de se esforçarem para restaurar os sentimentos naturais de gênero de um menor transgênero, um crime contra a humanidade, Proibir as pessoas de se tratarem por questões ideológicas. Minimamente, o que deveriam ter era liberdade para o indivíduo decidir se ele quer continuar como um transexual ou ele pode optar por buscar um tratamento psiquiátrico e corrigir as suas deficiências mentais. E ele ainda diz o seguinte: os defensores pró-transgênero não querem saber. Estudos mostram que entre 70% e 80% das crianças que expressam sentimentos transgêneros perdem espontaneamente esses sentimentos ao longo do tempo. Além disso, para aqueles que fizeram a cirurgia de redesignação sexual, a maioria disse estar satisfeita com a operação, mas os seus ajustes psicossociais subsequentes não foram melhores do que aqueles que não fizeram a cirurgia. E ele ainda afirma que foi assim que na Universidade Johns Hopkins pararam de fazer a cirurgia de redesignação sexual, já que produzir um paciente satisfeito, mas ainda perturbado, parecia uma razão inadequada para amputar cirurgicamente órgãos normais. O Dr. McCurdy também relatou que existem médicos equivocados que, trabalhando com crianças muito pequenas que parecem imitar o sexo oposto, administram hormônios que retardam a puberdade para tornar a cirurgia de mudança de sexo posterior menos onerosas, mesmo que as drogas prejudiquem o crescimento das crianças e corram o risco de causar esterilidade no final. Então veja que os ideólogos não se atêm à ciência, aos riscos que a ideologia traz para o corpo humano, para a vida humana. Eles defendem a ideologia e trabalham incansavelmente para, sem comprovação científica, impor a sua ideologia na sociedade. Em alguns estados, como nos Estados Unidos, até mesmo proibindo os médicos, os psiquiatras, psicólogos, de tratarem a disforia de gênero. E o Dr. McCordy finaliza da seguinte forma: a ação chega próximo ao abuso infantil, dado que cerca de 80% dessas crianças abandonarão a sua confusão e crescerão naturalmente na vida adulta se não forem tratadas ideologicamente. A mudança de sexo é biologicamente impossível, diz o Dr. McCorgy. As pessoas que se submetem à cirurgia de mudança de sexo não mudam de homem para mulher ou vice-versa. Em vez disso, eles se tornam homens feminizados ou mulheres masculinizadas. Afirmar que se trata de uma questão de direitos civis e encorajar a intervenção cirúrgica é, na realidade, colaborar e promover um transtorno mental. A conclusão desses estudos se deram da seguinte forma: a conclusão dos doutores que foram ao Congresso Nacional Brasileiro em 2016 contrapor a ideia de impor ideologia de gênero nas escolas. Trouxemos aos senhores dados atualizados de áreas diversas, das ciências médicas como genética, neurociência, fisiologia, anatomia, endocrinologia, embriologia, dados estes que mostram, por um lado, a força da biologia
no desenvolvimento da autoidentificação, com o sexo ao qual se pertence e do comportamento diferenciado de acordo com o sexo biológico, e que, por outro lado, trazem à luz a insuficiência presente nas hipóteses da ideologia de gênero. O que procuramos mostrar é que a ideologia de gênero não tem ainda força da certeza, da evidência, para que seja aplicada na civilização humana. Agora eu vou falar um pouco sobre o princípio da dignidade humana na Constituição Federal de 1988. Então, nós já falamos aqui sobre a luta das mulheres para conquistar o seu espaço em equidade e isonomia perante o comportamento dos homens na sociedade. Já falamos aqui também, aprendemos o que é a ideologia de gênero, como os ideólogos de gênero entendem a ideologia de gênero e contrapomos com dados científicos essas ideias com diversos estudos que estão todos aqui formulados e registrados nesse trabalho físico encaminhados ao professor. Então, todas essas informações, elas podem ser devidamente comprovadas e cientificamente atestadas a sua veracidade, ok? Então, agora nós vamos entrar no campo do direito, da justiça, e nós vamos começar isso falando do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal de 1988. O princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito filosófico que determina o valor inerente da moralidade, da espiritualidade e da honra de todo ser humano, independente da sua condição perante a circunstância dada. É um princípio fortemente influenciado pelo pensamento iluminista dos séculos XVII e XVIII. Portanto, influenciou os intelectuais da época e até a constituição de países que passaram por revoluções como a França e os Estados Unidos. O princípio da dignidade da pessoa humana é o mais importante do ordenamento jurídico brasileiro, constante no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Formada pela união indissolúvel. Agora eu vou versar para vocês o que consta no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Cabe ressaltar ainda que este princípio trata-se de cláusula pétrea na Constituição Federal, tornando a proteção à dignidade humana inerente à nossa Carta Magna. O princípio da igualdade prevê a igualdade de aptidões e de possibilidades virtuais dos cidadãos e gozar de tratamento isonômico pela lei. Por meio desse princípio, são vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelo valor da Constituição Federal, e tem por finalidade limitar a atuação do legislador, do intérprete ou da autoridade pública ou do particular. O princípio da igualdade atua em duas vertentes, perante a lei e na lei. Por igualdade perante a lei, compreende-se o dever de aplicar o direito no caso concreto. Por sua vez, a igualdade na lei pressupõe que as normas jurídicas não devem conhecer distinções, exceto as constitucionalmente autorizadas. O princípio da igualdade consagrado pela Constituição tem dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou o próprio Poder Executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em situação idêntica. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente a autoridade pública de aplicar a lei aos atos normativos de forma igualitária, sem estabelecimento de pretensões em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social. Quem trouxe esse texto para nós é um livro do Alexandre de Moraes, de 2002, que inclusive é ministro da Justiça, ministro, aliás, do Supremo Tribunal Federal,
e esse texto está em sua página 65. O princípio da igualdade na Constituição Federal de 1998 encontra-se representado exemplificativamente no artigo 4º, inciso 8º, que dispõe sobre a igualdade racial, do artigo 5º, inciso 1º, que trata da desigualdade entre os sexos, do artigo 5º, inciso 8º, que versa sobre a igualdade do credo religioso, do artigo 5º, inciso 38, que trata da igualdade jurisdicional, do artigo 7º, inciso 32, que versa sobre a igualdade trabalhista, e do artigo 14, que dispõe sobre a igualdade política, ou ainda do artigo 150, inciso 3, que disciplina a igualdade tributária. Então veja que a nossa Constituição traz em seu arranjo diversos institutos que determinam aí, que defendem a igualdade entre os indivíduos, entre os cidadãos brasileiros, independente de sexo, cor, raça, religião, ideias de pensamentos, filosóficas, políticas. Todos somos iguais perante a lei. Partindo deste conjunto constitucional, podemos categoricamente afirmar que em solo brasileiro e perante a isonomia da legislação, todos são iguais perante a lei e pela aplicação da lei, independente de raça, sexo, cor, religião ou classe social. De fato, todos somos iguais perante a lei, sem que haja qualquer tipo de distinção. O legislador não poderá editar normas que se agastem do princípio da igualdade, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. O intérprete e a autoridade política não podem aplicar as leis e atos normativos aos casos concretos de forma a criar ou aumentar desigualdades. O particular, por sua vez, não pode pautar as suas condutas em atos discriminatórios, preconceituosos, racistas ou sexistas. Então, todos estão amparados dentro da lei. O Pretório Excelso apontou o tríplice objetivo do pórtico da isonomia: limitar o legislador, o intérprete, a autoridade pública e o particular. Realmente, a diretriz da igualdade limita a atividade legislativa, aqui tomada no seu sentido amplo. O legislador não poderá criar normas veiculadoras de desequiparações abusivas, ilícitas, arbitrárias, contrárias à manifestação constituinte de primeiro grau. A autoridade pública, por sua vez, também está sujeita ao ditame da isonomia. Um magistrado não poderá aplicar os atos normativos que virem situações de desigualdade, por exemplo. Cumpre-lhe, ao invés, banir arbitrariedades e exercer a jurisdição no caso litigioso completo. Daí a existência dos mecanismos de uniformização da jurisprudência, tanto na órbita constitucional, recurso extraordinário e ordinário, como no campo infraconstitucional, a legislação processual. O particular, enfim, não poderá direcionar a sua conduta no sentido de descriminalizar os seus semelhantes, através de preconceitos, racismos ou maledicências diversas, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente, com base na Constituição e nas leis em vigor. Então, quer dizer, a nossa Constituição, o nosso ordenamento jurídico, determina que todos nós somos iguais perante a lei, todos nós temos os mesmos direitos e deveres, e os excessos podem e devem ser questionados judicialmente. Todos têm esse direito. O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma igual. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Quem nos diz isso é Nery Júnior, na sua obra de 1999, na página 42. Já José Afonso da Silva, na sua obra de 1999, na página 221, examina o preceito constitucional da igualdade de direito fundamental sobre o prisma da função jurisdicional. A igualdade perante o juiz decorre, pois, da igualdade perante a lei.
como garantia constitucional indissoluvelmente ligada à democracia. O princípio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, portanto, sob dois prismas. Como interdição ao juiz de fazer distinção entre situações iguais e ao aplicar a lei, como interdição ao legislador de editar leis que possibilitem tratamento desigual às situações iguais ou tratamento igual às situações desiguais por parte da justiça. Ou seja, aqui ele fala, José Afonso, que quando um juiz pratica o ativismo judicial, ele está agredindo a lei. Ele não poderia, de forma alguma, criar o ativismo judicial, porque, de certa forma, ele está protegendo um e desprotegendo o outro. Perde-se aí o princípio da isonomia, da igualdade. O ativismo judicial no Brasil vem de muito tempo, desde os tempos de quando, judicialmente, na verdade, por uma decisão do STF, foi considerado que o casamento homoafetivo era constitucional. Não estou aqui partindo do ponto de vista se é certo ou errado, se é bom ou ruim, mas apenas partindo do ponto de vista jurídico, de que o STF não tem competência para legislar. Essa é uma matéria do poder legislativo, que ouve a sociedade, vota nas casas competentes aquele projeto de lei, aprova-se ou não o projeto de lei. Então, depois disso, veio muito mais ativismo judicial por parte do STF, no que tange o tema ideologia de gênero na nossa sociedade. De certa forma, ele vem sendo imposto, sendo pressionado à sociedade brasileira, sem a devida lei. Não existe lei para isso. Existe apenas os ativismos judiciais. É preciso que isso passe pela Casa Legislativa para que se dê aí a verdadeira constitucionalidade ou não desses institutos. Agora eu vou falar sobre os impactos da ideologia de gênero na sociedade, na justiça e nas instituições policiais e judiciárias. Então nós já falamos aqui sobre a luta das mulheres no tempo histórico, já falamos aqui sobre a abordagem da ideologia de gênero no que tange a forma como os ideólogos de gênero interpretam a ideologia de gênero. Trouxemos conseguinte a isso as réplicas de médicos, diversos especialistas do meio científico médico, contradizendo os apontamentos, as condutas da ideologia de gênero. Trouxemos aqui também os conceitos da dignidade da pessoa humana e aferimos que a dignidade da pessoa humana abrange a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, cor, toda aquela coisa, estão todos garantidos pela lei. E agora, então, nós vamos falar sobre os impactos da ideologia de gênero na sociedade, na justiça e nas instituições policiais e judiciárias. Vamos lá. Então, após a compreensão da formação da luta das mulheres no tempo histórico, que pese as liberdades e direitos iguais aos homens no convívio social e político, a fim de conquistar o seu espaço em igualdade. Após discorrermos sobre a ideologia de gênero e seus preceitos que, apesar da ausência de cobertura científica, devido à sua própria origem ideológica, contudo abordada de forma justa e coerente, após analisarmos o ponto de vista médico-científico, com figuras renomadas do meio científico apontando os equívocos e contradições dos ideólogos de gênero, com comprovações de estudos e obras científicas referente ao estudo do gênero masculino e feminino. E após analisarmos os direitos e garantias legais e constitucionais brasileiros aplicados a todos os cidadãos, apresentaremos alguns impactos no convívio social que vem gerando confusão e constrangimento, especialmente as mulheres, que depois de tanta luta por igualdade e dignidade, voltou a ter a sua liberdade e dignidade gravemente atingidas pela ideologia de gênero.
primeiro caso em concreto é um caso que um próprio professor da Universidade Metodista trouxe em aula, um caso concreto. O professor Diorges, que deu aula aí, se eu não me engano, no 5º período do curso de processo penal, e é um delegado lotado em uma delegacia na cidade de Mauá, aqui no estado de São Paulo. Nos trouxe em aula o seguinte caso concreto, vivenciado por ele mesmo na sua delegacia. Preso em flagrante, o criminoso se identificava como sendo homossexual e exigia cela separada dos homens, afirmando que era o seu direito. O que, em tese, não é bem a verdade, já que no ordenamento jurídico não existe legislação nesse sentido. Com a confusão se formando na delegacia, a cela feminina tinha mulheres presas. O nobre professor e delegado ficou em dúvidas em como deveria lidar com a situação ali naquele momento. Colocar um homem biologicamente na cela feminina e agredir o direito e a dignidade das mulheres, ou colocar o meliante em cela masculina conforme o intelecto social e agredir a honra do homossexual. Por outro lado, ao se afirmar homossexual, o criminoso também exigia ser revistado por uma policial feminina. De pronto, a policial feminina se negou a revistá-lo, por de fato ele ser homem e ter um membro sexual de um homem. Quem tem intimidades com as atribuições policiais, é regra que policiais mulheres revistem mulheres, sendo policiais homens terminantemente proibidos de revistar mulheres, a fim de evitar aí eventuais constrangimentos. Veja que o óbvio natural foi suprimido pela ideologia de gênero, sem nenhum amparo científico, causando naquele momento tremendo mal-estar para todos os envolvidos. O delegado que, a depender da sua conduta, onde alocar aquele criminoso que se alegava transgênero, poderia sofrer reprimendas por parte de OAB, ONGs, Ministério Público e tomar outras punições disciplinares. A policial feminina que se negou a revistar o homem legitimamente, ela está correta, ela não está errada. Apesar dele se dizer gay, homossexual, de fato, o órgão sexual dele é um membro masculino. Então, ela pode se reservar no direito de não revistar ele. Está correta. Tem também a dignidade das outras detentas que estavam nas celas. Iriam colocar ele lá com ela, e a dignidade delas, a privacidade delas, para ir ao banheiro, né? Ou até então quando o homossexual fosse ao banheiro. Então, veja a confusão que se cria no meio da sociedade, no convívio social, por ideias que não têm nenhum amparo científico, mas que são amplamente divulgadas e impostas sob pressão na sociedade. O caso concreto número 2 é sobre uma prisioneira transgênero que, ao ser colocada no presídio feminino, engravidou 2 colegas de cela. O episódio aconteceu em Nova Jersey, Estados Unidos, e ganhou grande repercussão por colocar a justiça diante do caso inédito envolvendo um transgênero. Então, ainda na esteira criminal, temos aí o exemplo de um transgênero que, preso e encaminhado ao presídio feminino, acabou por engravidar outras 2 detentas da mesma cela. Então é aí, mais uma vez, que a ideologia se sobrepõe à obviedade natural, à conduta natural do ser humano, atropelando aí os direitos e as dignidades dos envolvidos. Obviamente, o resultado, sem dúvidas, não poderia ser outro, né? No Brasil, especificamente no estado de São Paulo, não é difícil encontrar casos de presas que engravidam dentro do presídio. Apesar de visitas amorosas nos presídios femininos não serem aceitas, não ocorrem, mas ainda assim mulheres presas aparecem grávidas dentro do presídio. É uma coisa que não dá para se dizer como isso aconteceu, ou dá para se supor. O caso concreto número 3 que eu vou trazer é de uma nadadora, né, no meio dos esportes,
a nadadora Lia Thomas, americana, que amplia o embate sobre transfobia nos esportes, tá? Por a mídia ninja aí que trouxe essa matéria. Aos 22 anos, Lia Thomas se tornou o primeiro transgênero campeão de uma prova da NCAA, National College Athletic Association. O nadador representou a Universidade da Pensilvânia na Liga Universitária Americana e conquistou a vitória nas 500 jardas livres. Porém, essa conquista inédita dividiu opiniões e gerou reações polêmicas, inclusive de suas adversárias. Já no pódio, as rivais Emma White, Erica Sullivan e Brooke Ford se reuniram para tirar uma foto, excluindo Thomas do registro. Aqui notamos claramente, em nome da ideologia de gênero e do feminismo, movimento ao qual deveria, pelo menos em tese, defender as prerrogativas femininas, as mulheres perdendo seu espaço para um homem apenas porque ele se julga mulher. Contudo, sua estrutura óssea, seu metabolismo e a sua conjuntura física é biologicamente masculina e superior à estrutura feminina. Obviamente, em qualquer esporte ou situação, o duelo entre um homem e uma mulher, ao mesmo patamar de igualdade, é de fato uma covardia contra a mulher. Tornou-se normal, no acaso, atletas homens que em suas categorias tinham um desenvolvimento medíocre estão agora batendo recordes e se aproveitando das categorias femininas. No caso concreto número 4, é um caso também do esporte brasileiro, no vôlei feminino brasileiro, onde temos aí o transexual Tiffany, que responde a críticas e rebate a medalhista olímpica, também jogadora de vôlei, Ana Paula. E ele disse para a Ana Paula: para mim você não existe. E por que ele disse isso para a Ana Paula? Conhecido nas quadras de voleibol feminino como Tiffany Abreu, jogando pelo Osasco Esporte Clube, o jogador marcou em 4 meses 225 pontos. Um recorde da categoria. Mais uma vez, vemos aí recordes sendo quebrados porque a condição biológica lhe dá condições de superioridade dentro das quadras contra suas oponentes. E ele se destacou como o maior pontuador da primeira fase da Superliga de 2021 e 2022. E mais uma vez as mulheres perderam seu espaço para um homem biológico que, psicologicamente, se entende, se sente como uma mulher. Novamente, o mesmo espectro. Atleta que em sua categoria não era conhecido, não teve bons feitos, migra para a modalidade feminina e, de forma covarde, começa a tomar os créditos e os espaços femininos. Em março de 2019, após o duelo de quartas de final da Superliga Brasileira Feminina, em que o Bauru surpreendeu e eliminou o favorito Sesc do Rio de Janeiro, o técnico dos cariocas, Bernardinho, foi visto chamando o atleta de homem, e referindo ao movimento que ele fez. É um movimento muito comum no jogo masculino de vôlei. A polêmica seguiu fora das quadras, desta vez com a jogadora de vôlei Ana Paula, medalhista olímpica na Olimpíada de Atlanta de 96. E disse a Ana Paula, em defesa do técnico Bernardinho: leio que a militância a favor de transgênero no esporte feminino e contra as mulheres atacou Bernardinho por ele ter dito a verdade. Tiffany tem um ataque de homem, é óbvio, não? A minoria barulhenta que quer empurrar a todo custo que sentimentos são mais importantes do que fatos e biologias. Não. Num post de um perfil LGBT que ataca brutalmente Bernardinho por ter dito a verdade, a lucidez é mostrada exatamente nos comentários da própria comunidade gay, que, em absoluta maioria, não concorda com homens biológicos competindo, vencendo e batendo recordes de mulheres. Quem disse isso foi Ana Paula, campeã olímpica de vôlei. Vou trazer ainda aqui o caso concreto número 5. Atleta trans derrota a competidora e vence estreia do MMA nos Estados Unidos. Desculpem, quase uma hora aqui apresentando, não é fácil. Anna McCauley deu um mata-leão na adversária Celine Provost. O resultado, como já sabemos, quando um homem sai na porrada com uma mulher, quem vai levar a pior é sempre a mulher.
No mundialmente conhecido campeonato de jiu-jitsu e artes marciais, chamado MMA, criado por Dana White, por exemplo, recentemente um lutador transgênero levou a nocaute a sua adversária mulher em menos de 3 minutos de luta. Com um golpe chamado Mata-Leão, o transgênero Alana McCauley finalizou a adversária Celine Provost. Não é de se espantar, normalmente um homem lutando como uma mulher, realmente não há muitas chances para a mulher, já que a estrutura óssea, o metabolismo, a força e a conjuntura do organismo masculino é cientificamente superior à estrutura feminina. A covardia sendo normatizada pela ideologia de gênero, e assim, mais uma vez, as mulheres perdem seus espaços tão trabalhosos para conquistar durante o último século para os homens, com o apoio político da agenda feminista. Já há casos no Brasil de homossexuais que se sentem no direito de utilizarem o banheiro feminino, notadamente uma invasão à privacidade das mulheres. No Brasil, no entanto, não temos legislação em que versa sobre o direito de homossexuais utilizarem banheiro feminino. Contudo, houve uma resolução publicada em 2015 pela Secretaria de Direitos Humanos do governo Dilma Rousseff, que diz em seu artigo 6º da resolução: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços de gênero a cada sujeito. Vale destacar, no entanto, que a resolução não tem força de lei, dona Dilma. O uso da propaganda para o tema transgênero começa a ser altamente veiculado e incentivado, manipulando o intelecto popular a abandonar as suas crenças e valores civilizatórios por uma ideologia que só funciona na mente de quem habita o espectro político de esquerda. Muitas das vezes, as pessoas são forçadas a se submeter ao experimento ideológico contra a sua vontade. Esta obra tem como objeto o estudo da ideologia de gênero e seus impactos na sociedade. Buscamos adentrar no tema sem juízo de valor, apenas se debruçando sobre o ponto de vista médico-científico, histórico e dos fatos reais. Abaixo neste material físico tem todas as referências que eu utilizei para fazer essa pesquisa, desde site do governo, sites jurídicos, sites médicos, matérias jornalísticas e uma série de obras, de livros, realmente, estudos científicos, que estão todos os autores aí relacionados ao final desta obra. Eu agradeço a oportunidade de falar por este tema para esta pesquisa, agradeço ao professor Vilmar e agradeço a todos que tiveram aí a paciência e a cordialidade de assistir esses mais de 1 hora apresentando essa pesquisa acadêmica. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.